Todo mundo juntos? 1, 2, 3, Feliz Páscoa com Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3, Feliz Páscoa com Jesus. Amém. Mortificados na carne, vivificados no Espírito. Repete comigo. Mortificados na carne, vivificados no Espírito. Mais uma vez, vamos lá desse lado aqui. 1, 2, 3. Mortificados na carne, vivificados no Espírito. O texto que eu escolhi para hoje, nessa manhã, um versículo único de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz exatamente isso. Vamos ler todo mundo juntos? 1, 2, 3. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Uma das coisas mais fabulosas que tem na carta do apóstolo Pedro é que exatamente um dos motivos da escrita ou do registro histórico dessa carta era o consolo de uma igreja perseguida. Então, se a gente fosse estudar assim, historicamente, um dos motivos era a igreja estava avançando, a igreja de certa forma também estava envelhecendo, e essa igreja, ou essa carta conhecida como a carta da dispersão, é o povo que está espalhado por tudo que era lugar. E aí um dos motivos era que muitos cristãos, à medida que o evangelho avançava, estavam sendo perseguidos. E olha que interessante, o apóstolo Pedro resolveu escrever uma carta de encorajamento, de motivação, de impulso, para que aqueles irmãos continuassem a testificar de Cristo. E a gente, quando está passando por uma luta, passando por uma dificuldade, geralmente o que a gente gosta, né? Então eu estou meio triste, eu quero colocar aquela música que me bota para cima. Então, eu quero ouvir alguma coisa que me causa até um arrepio, e tudo bem, quem sou eu para condenar vocês em relação a isso? Até porque eu faço isso também. Então, eu tenho umas músicas que eu gosto de ouvir da década de 90, dos anos 2000, que fala demais comigo, faz eu chorar, e tudo bem com isso. Somos corpo, alma e espírito, temos emoções e está tudo legal. Agora, o interessante é que, muito diferente dos recursos que geralmente nós procuramos, o apóstolo Pedro busca uma estratégia completamente diferente. Ele escreve essa carta praticamente ancorado em duas coisas: em quem Cristo é ou em quem Deus é, ou melhor, em quem Deus é e em que Cristo fez. O apóstolo Pedro escreve a carta de 1 Pedro, essa epístola, ancorada inicialmente em duas grandes verdades. A primeira delas, quem Deus é, e a segunda, o que Cristo fez. Então, repete comigo, quais são as duas grandes verdades que ele ancorou para escrever essa carta? Quem Deus é e o que Cristo fez. E aí é muito legal, porque alguns textos que impulsionam a gente a um nível de obediência que, humanamente falando, parece impossível. Então a gente se depara numa sociedade como a nossa, totalmente desequilibrada emocionalmente, a gente não dorme direito, a gente não fica acordado direito, a gente está tudo meio doidão da cabeça. Ele vira e fala assim, ó, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Aos nossos olhos isso é impossível. A nossa sociedade, os profissionais da nossa sociedade vai dizer que isso é impossível. Olha que interessante. Só que ele faz uma afirmação dessa ancorada em quê? No que eu posso fazer? Não, ele ancora essa afirmação em quem Deus é. E aí a sequência dessa fala é o Deus de toda a graça. Ou seja, ele apela para o ser de Deus, um atributo de Deus. Mas uma outra motivação para ensinar aquele povo, encorajar aquele povo é o que Cristo fez. E aí, geralmente, o que bota a gente para baixo? O que bota a gente para baixo é nossas dores, cara, nossas dores. Nossa luta, nosso problema, alguém fala mal da gente, alguém mexe com a gente, você tem uma crise financeira, você tem uma briga na família, você perde o emprego, pronto, isso aí, para nós, humanamente falando, é justificativa para nós fazer qualquer coisa errada que a gente fizer a partir dali. E aí se alguém interrogar a gente vira e fala, então, mas minha mulher fez isso comigo, mas meu marido fez isso comigo, não, mas então, meu emprego, perdi meu emprego, me endoidei, mas meu filho ficou rebelde. Ou seja, nós, na nossa humanidade, vamos arrumar uma justificativa para dar uma atenuada na culpa dos erros que a gente cometeu. Só que aí ele vira e fala assim, as piores lutas que você esteja passando, ainda assim não se justificam. E a pior luta, imagina aí a pior luta da sua vida. Você consegue imaginar aí rápido, uma pior luta, uma das piores lutas talvez, né? Talvez você não vai conseguir lembrar da pior agora, porque a gente passa por várias coisas que marcam a gente. Mas talvez você conseguiu pensar aí,
Pensou na pior luta aí, talvez, dos últimos 3 anos, dos últimos 2 anos? Conseguiu pensar? O apóstolo Pedro vira e fala assim: essa luta não se compara com a luta que Jesus Cristo passou por você. O tipo de sofrimento que Jesus se submeteu para que você pudesse ter o caminho do céu, o caminho da eternidade para Deus, não se compara com o tipo de sofrimento que você passa nessa terra, ou o tipo de sofrimento que eu e você passamos. Então, olha só que coisa legal, porque também Cristo padeceu uma vez. Então, anteriormente, ele já está encorajando esses irmãos a... Cara, se você passar por sofrimento, pega igual, tende por gozo passar por sofrimento, como Cristo passou por alguns sofrimentos. E olha que interessante, ele passou por esse sofrimento uma vez pelos nossos pecados, nem eram os pecados que o próprio Jesus cometeu, por isso que ele é considerado o justo. Então, qual é a qualidade, a qualificação desse Cristo? Um justo, por nós que somos injustos. Que injustiça é essa? O nosso objetivo de errar o alvo, melhor dizendo, a nossa decisão, a nossa escolha de andar contrária ao padrão de Deus para nós, de fazermos pecados, de termos essa natureza pecaminosa dentro de nós. E aí o legal, né, porque a gente diz assim, geralmente a gente fala assim, ó, Jesus é o caminho, e eu gosto dessa expressão. João 14:6, Jesus chama para si a prerrogativa, porque todo mundo fala assim, ó, todos os caminhos levam a Deus. Aí nós crentes, apologetas, já viramos e falamos para a pessoa, não é todo caminho que leva para Deus não, só Jesus e tal. Eu entendo, tá certo. Na verdade, qualquer caminho vai levar a pessoa para Deus. O problema é que jeito que ela chega diante de Deus. Deus como o seu salvador e alguém que o acolhe, ou Deus como juiz, vai se deparar com Deus. Você pode escolher qualquer caminho para viver sua vida. E todos os caminhos de fato vão levar a Deus, não tem problema. Beleza. Só que o seu caminho, a escolha do seu caminho, ou o caminho que você está trilhando, pode levar você diante de Deus e se deparar com um juiz. Ou você pode ser conduzido, levado por um caminho onde você encontra o Salvador. E aí é muito legal, porque olha que texto. Levar-nos. Eu gostei muito dessa frase. Porque a ideia aqui é, a gente pega João 14:6 e a gente fala assim, não, Deus abriu o caminho, Deus abriu o espaço, Deus agora liberou o acesso. E é verdade. Só que a ideia de Pedro aqui é que ele não só abre o caminho, como ele leva a gente no caminho. Porque nós somos tão pecadores, nós somos tão injustos, tão pecadores, que mesmo Jesus padecendo, nós não damos conta de andar no caminho. Então, eu não sei se a ilustração é boa, inventei essa ilustração agora, mas vamos imaginar que alguém tenha o poder de abrir o caminho da porta do céu. Cadê uma porta? Vamos pensar numa porta. Aqui, ó, a porta. Aqui é a porta do céu. Jesus vai lá e abre a porta do céu. Abriu, liberou o caminho, tirou os troços do meio do caminho. O caminho está liberado e ele abriu a porta. Aí ele volta aqui. Bia, vem cá você. Eu sei que você é meio vergonhosa, mas com todo respeito. Pega na minha mão. Então, eu fui lá, eu quero levar você, eu quero que você vá para o céu. Eu já tirei tudo do caminho, já desobstruí e já abri a porta. Só que eu sei que você não vai dar conta disso sozinho, então eu vou pegar na sua mão e vou te levar até lá. Ninguém fala nem amém. É isso aqui que Jesus está fazendo. É isso que nós... Uma salva de palmas para a Bia, obrigado. É exatamente isso que é a ideia de levar o caminho para Deus. E para fazer isso, para poder ter a condição, ou a legitimidade, a autoridade legitimada, ele morre como um sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito de Deus, que realmente satisfaz a ira de Deus em relação ao nosso pecado. Ele morre de verdade na carne, não é uma morte fake, não é uma morte quê? Superficial, não é uma morte, não é um fake news. É uma morte real, legítima, histórica, registrada. Mas olha que interessante, pelo poder de Deus ele é vivificado. É isso que nós estamos celebrando na ceia. Pronto, acabou, podemos tomar café. Não quer subir para tomar café? Então vamos seguir. Então o que nós estamos celebrando hoje? Ele realmente morreu fisicamente. Repete comigo. Ele realmente morreu fisicamente. Isso é um ponto. E o segundo é que mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Então, o que é a Páscoa para nós? Então, talvez tenha alguém visitando a gente pela primeira, segunda, terceira vez. Tem algumas pessoas que estão aqui iniciando a sua caminhada de fé conosco. Por que a Páscoa para nós é tão importante? Primeiro, porque ele realmente morreu fisicamente. O sangue de Cristo é derramado. É essa celebração da ceia que a gente vai fazer domingo que vem.
Caberia muito bem hoje também, né? Olha que legal. Mas a ideia do sacrifício do pão, que representa o corpo, o suco de uva, que representa o sangue, é isso aqui, ó, é essa morte física legítima. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, derramou um sangue perfeito. Por isso que aqui, ó, é o justo, ó, sem pecado. Esse justo, o injusto, nós somos injustos, mas ele, o justo, é alguém sem pecado que derrama o seu sangue. Você vê, ó, nós todos poderíamos morrer como um grande mártir, seria sangue pra caramba, hein? Mas o sangue está contaminado pelo pecado. Seria um enorme sacrifício. Vamos falar sério, humanamente falando, na humanidade, Jesus no ser humano, se todos nós aqui morrermos, não dá mais sangue que o sangue de Jesus? Dá. Mas essa quantidade de litros de sangue, eles estão maculados pelo pecado. Aí eu vou dizer uma coisa para você, uma gota do sangue de Jesus já resolve o problema, porque o sangue dele não está maculado pelo pecado. Então o que nós estamos celebrando na ceia? A morte. Alguém sem pecado, perfeito, obediente até o fim, como diz Filipenses, que derrama o seu sangue e entrega o seu corpo em sacrifício. E esse sacrifício de um corpo perfeito, de um sangue perfeito, é um aroma suave, é uma oferta agradável a Ele mesmo, Senhor Deus. Mas aí olha só que coisa mais fabulosa, Ele não fica lá morto, é por isso que a gente celebra a Páscoa, show de bola. É muito mais que chocolate, né? Ainda mais agora que eu descobri que chocolate é gordura. Só agora que eu descobri que chocolate é gordura. Descobri que chocolate deixa a gente diabético. Caramba, poxa vida. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Pelo poder ressuscitado pelo poder de Deus. Amém? Então, duas coisas. Ele realmente morreu fisicamente, mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E aqui é por isso que Colossenses, inclusive, vai chamar ele de primogênito de toda a criação. No sentido de que ele é o primeiro a morrer. E não é o primeiro a ser ressuscitado. Ó, porque tem histórico de ressurreição no Antigo Testamento. O próprio Jesus não ressuscitou alguém morto. Alguém lembra quem Jesus ressuscitou? Calma, mas não é o primeiro a ser ressuscitado. Vocês acreditam? Primeiro relato de ressurreição de alguém que morreu é o filho da viúva de Sarepta, profeta Elias, no Antigo Testamento, livro de Reis. Então, só que qual é a diferença entre esses registros e a própria pessoa de Jesus? É que esse ressuscita pelo poder do Espírito para nunca mais morrer. A partir do momento que Jesus é ressuscitado, ele nunca mais volta a morrer e ele decreta a sua vitória sobre a morte. Então, por isso que nós celebramos a Páscoa. E celebramos o quê? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Jesus está vivo. A ressurreição é o centro da Páscoa. Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. O túmulo está vazio e isso graças a Deus que tem Samba, dá um glória a Deus, ajuda, empolga o pessoal aí. Bom, agora vamos imaginar o seguinte, por que isso muda tudo? Porque, lembra que eu falei, não é só o acesso, ele não só liberou o caminho, ele nos conduz. Então imagina uma cena assim, ó. Não, uma ilustração completamente inédita, né? A gente usa essa ilustração em outros momentos, mas olha só, imagina essa ilustração. Um juiz está com um réu. Agora eu quero o Dirceu, vem cá, Dirceu, você é o réu. E imagina assim, ó. Um juiz está prestes a condenar. E o Dirceu, você reconhece que você cometeu tal crime? Reconhece, pelo amor de Deus, me ajuda na ilustração. Vários. Cometeu? Você merece ser condenado, certo? E aí vamos imaginar que nós estamos na justiça dos Estados Unidos. Então, diante de tanta coisa errada que você fez, a sua pena é morte, cara. Tudo bem para você? Tá certo? Então, você concorda comigo? Todas as testemunhas aqui concordam que ele cometeu esse crime e ele merece a morte? Está julgado, morte como é que é? Cadeira elétrica. Cara, eu como juiz, vejo que a causa é real. Ele de fato cometeu os crimes. Estão aqui as testemunhas. E aí sabe o que eu faço como juiz? Porque tem gente que fala do advogado. E a gente usa às vezes a expressão de como se Jesus fosse o advogado. Só que lembra, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o próprio juiz. E aí é como se ele virasse para o Dirceu e falasse: Dirceu, pode sentar lá, toca a sua vida com sua família, que é eu que vou morrer no seu lugar. O próprio juiz pega a sentença e morre no nosso lugar. Irmãos, a Páscoa não é uma brincadeira. Não é só um negócio para ser um calendário mais legal no culto da igreja.
Não é uma coisa que devia passar despercebido na sua vida. Devia ser mais uma vez para machucar nosso orgulho, martelar nossa carnalidade, martelar a nossa fragilidade, a nossa humanidade e a necessidade extrema de a gente depender de Deus. Amém? Então, Jesus não fingiu sofrer, muito pelo contrário. Eu até coloquei alguém ali, ó, o juiz vestido de terno e gravata, bem bonitinho, arrumadinho, que vai morrer no lugar do Dirceu. E aí, ó, Jesus não fingiu sofrer, ele sofreu de verdade. Não foi um símbolo, não foi um simbolismo, tá bom? A morte e a ressurreição de Jesus, a ceia é um cerimonial. A ceia é um ato pedagógico para recordar nossa memória. Mas o que Jesus fez na cruz não é símbolo. O que Jesus fez na cruz é um ato real de morrer por nossos pecados. Então foi real. Repete comigo as frases, 1, 2, 3. Jesus não fingiu sofrer, não foi algo simbólico, foi real. E o preço foi muito alto. Foi o preço da sua própria vida, da sua própria humanidade. E aí eu acho que a gente tem que parar para pensar que alguém padeceu por nós, sofreu altamente. E aí, olha, o texto vai falar de algumas coisas. Um único versículo com tanta teologia, né? Porque ele vai falar de sofrimento, de alguém do justo pelos injustos, quer levar a gente para Deus, morre na carne, é vivificado no Espírito. E aí vamos tentar desdobrar um pouquinho cada um desses itens aqui. O primeiro é o sofrimento. Cristo padeceu verdadeiramente. E a ideia aqui é, ele foi afetado no seu corpo físico, pela experiência mesmo da dor, do peso do pecado sobre nós. E eu escrevi uma frase sobre isso. Jesus nem precisava necessariamente, assim, ele não cometeu pecado. Jesus não corria risco nenhum de ir para o inferno. Jesus não corria risco de ir para o inferno, então ele não precisava de nenhum ato religioso para, melhorar a relação dele na trindade com Deus. Acabamos de sair numa série onde ficou muito claro que ele e o Pai são um. Ele não precisava, ele é perfeito, mas precisava. Não precisava, mas precisava. Parece paradoxal, mas a ideia é aqui de que se não fosse o próprio Senhor, não haveria possibilidade de retorno. Então, o que eu estou dizendo é assim, se Deus não elaborasse um plano dele mesmo se doar na pessoa de Jesus, incorporar, encarnar a figura humana e se entregar como sacrifício, não haveria possibilidade de retorno, porque tirando Deus não tem nada perfeito, não tem ninguém perfeito que poderia oferecer para Deus um sacrifício que o agradasse. Isso aqui já é motivo de muita graça, de muita reverência, e nós devíamos estar cada vez mais comprometidos com esse Deus que foi simplesmente altamente comprometido em nos levar de volta para Deus. A segunda coisa é a razão. Qual é a razão desse sofrimento? Por que a elaboração desse plano? Por causa dos pecados, como o versículo disse. E a ideia dos pecados aqui, numa linguagem bem simples, como a gente ensina para as crianças, é errar o alvo. E aí o texto de Romanos vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão aquém. Essa ideia do carecem é, mesmo que eu quisesse acertar o alvo, eu não dou conta. Eu sou tão incapaz, os pecados afetam tanto a minha vida, a minha natureza, a minha disposição, que por mais que até eu quisesse que ir embora, nós não queremos. Mas mesmo que porventura quiséssemos acertar o alvo de agradar a Deus, por nossa conta própria, sem a ação do Espírito, sem o impulso do Espírito, nós não acertamos o alvo. Então essa ideia de que estamos aquém, carente, aquém da glória de Deus eu quero acertar o alvo, eu quero ir lá agradar a Deus, mas eu não dou conta. Então a razão é os pecados. E aí assim, nós nos desviamos. A ideia de que a partir dos pecados de Adão e Eva, todos nós somos pecadores, a natureza pecaminosa entrou dentro de nós, e a ideia de, num conceito simples, mas profundo, é de que nós nos desviamos do caminho de Deus para nós, violamos a lei de Deus. Jesus sabe da nossa incapacidade, estamos impedidos de vivermos a eternidade com Deus por causa do pecado, e o nosso relacionamento com Deus está quebrado. Eu disse isso no último domingo que eu preguei 15 dias atrás. Deus tem uma intencionalidade tão grande de se relacionar conosco que nós podemos perceber a ação de Deus por meio de 3 coisas. Por meio das coisas que foram criadas, por meio da pessoa de Jesus, por meio da palavra. Deus quer se relacionar conosco, mas o pecado quebrou o nosso elo para com Deus, o nosso elo para com o próximo, o nosso elo para com as coisas criadas e o nosso elo para conosco mesmo. É por isso que lá em Gênesis fala assim, tive medo. Deus não fez o homem para ter medo. Primeira emoção negativa no ser humano é decorrente da
quebra do relacionamento dele com Deus. Deus o fez para ter uma relação perfeita, harmoniosa, amigável, de intimidade, mas por causa do pecado, esse homem está com medo de Deus. Mas Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Deus. Então, esse relacionamento quebrado. Então, é uma razão desse sofrimento do próprio Deus na pessoa de Jesus. Agora, uma coisa legal no texto também é a eficácia disso. Porque ele fala uma vez. Você vê, parece um versículo pequeno, um versículo simples, mas aí ele fala que foi uma vez. Quantas vezes Jesus precisa morrer na cruz? Quantas vezes você acha que Jesus precisa morrer na cruz? Por isso que não é um erro quando a gente vira e fala assim, olha, Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. E talvez você está aqui hoje e fala assim, nossa, mas eu já cometi tanta coisa errada, pastor, o senhor não me conhece, o senhor não sabe da minha história, o senhor não sabe das loucuras que eu já fiz. Aí eu tenho que virar para você e falar, você acha que Deus já não sabe? Eu não sei, nem quero saber, nem precisa falar para mim, que vai que eu fico escandalizado mesmo. Mas Deus já sabe e não se escandalizou com você, porque a decisão de Deus foi desde a eternidade morrer na cruz, e a morte na cruz é só uma ação no plano histórico humano, mas já estava dentro do plano da eternidade de Deus. Deus decidiu amar você desde sempre. E aí a ideia de que quando Jesus morre na cruz, no nosso caso, no plano histórico humano, cronograma, no cronos nosso, no nosso tempo, qual que é a ideia? De que há mais de 2000 anos atrás, o sangue dele que foi derramado lá na cruz pode perdoar o seu pecado. O pior pecado que você cometeu hoje, ontem, ou que você vai cometer amanhã, ele pode ser cravado na cruz a partir do momento que você se rende, se apropria, vamos assim dizer, e admite essa obra redentora de Cristo. Então, qual é a eficácia? Uma vez só. E aí olha o que eu coloquei aqui, ó, de uma vez por todas, numa única ocasião. E aí o mais legal, é uma ação que não precisa ser repetida. Pior sofrimento da história não precisa ser repetido, olha que legal. Esse sofrimento, por mais horrendo, por mais que a gente reprise, toda Páscoa faz isso, faz musical, faz peça, faz culto de ressurreição, faz mesa, faz não sei o quê, e legal demais. Mas o ato de Cristo na cruz não precisa ser repetido. Porque a eficácia disso vale para todo sempre. Eu coloquei aqui que Jesus não precisa morrer várias vezes. É por isso que a gente celebra na Páscoa a ressurreição, a vida de Jesus. Jesus está vivo, o túmulo está vazio. Porque o sangue de Jesus é suficiente para a redenção, para redimir. A ideia da palavra redimir de Efésios lá é muito legal. É a ideia de pagar o preço para livrar da escravidão. Então Jesus pagou aquilo que era suficiente. Então quanto que vale seu dia de trabalho? Quanto que vale sua hora de trabalho? Esse aqui, quanto que vale seus minutos de trabalho? Que é 1 minuto trabalhando e o Pix caindo. Pá, 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 pá. Quanto é que vale a hora de trabalho? Quanto que vale sua consultoria? O texto de Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Você passa o mês inteiro para trabalhar, para receber o seu salário, para pagar suas contas. Você passa o mês inteiro pecando, uma vida inteira, um mês inteiro de pecado. Só que não é um mês inteiro de pecado, é a vida inteira de pecado. Alguém vira e fala assim, nossa pastor, mas eu não cometo tanto pecado assim. Eu sou um marido bonzinho, eu sou uma esposa legal. Tudo bem, vamos imaginar que você cometa 3 pecados só por dia, só 3. Alguém aqui só comete 3 pecados por dia? Eu cometi 3 de madrugada, que minha mulher me chamou 3 vezes e eu fiquei quieto. 4 horas da manhã ela me chamando para dar mamar para a menina. Eu quero saber de dar mamar para ninguém 4 horas da manhã, deixa eu dormir em nome de Jesus. Você está entendendo? Então assim, quantos pecados você cometeu hoje? Você que é melhor que eu, cometeu só 3? Beleza, num mês você cometeu quantos? Quem é bom de matemática aí? Bora, gente. Hã? E num ano? Oi? Tá vendo? Nem de matemática nós não estamos bom. Então arredonda para 1000. 1080, vamos baixar para 1000, vai. Olha como eu sou gente boa. Estou baixando a média, para menos de 3 pecados por dia. Beleza, em um ano você cometeu 1000. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seus recursos, seus filhos, sua esposa, que você ande bem. Agora pensa assim, quem quer viver mais de 80 anos de idade? Eu quero. Quem quer bater 110 anos? Eu quero. Oxi. Você não quer? Eu quero. Esse mundo é ruim, né? Mas tá cheio de coisa boa e nós não queremos, então. Ah, legal. Agora pensa aqui comigo. Se você cometer só 2,7 pecados por dia e viver 110 anos, quantos 1000 pecados deu? Próxima pergunta. Com esse tanto de pecado, você acha que Deus tem obrigação de deixar você entrar no céu?
Então, o que a gente não para pensar é que um único pecado, a primeira vez, não foi a segunda e a terceira, na primeira vez que me chamaram para dar um mamar e eu não fui, já era suficiente para eu ir para o inferno. E a gente não para pensar nisso. E aí você às vezes se acha bonzinho, ou se acha bonzinho, porque nós, na nossa cultura brasileira, nós estamos acostumados com a ideia de que você vai falar de Jesus para uma pessoa, da necessidade dela entregar a vida para Jesus, o que ela fala? Nossa, pastor, mas Deus está em todo lugar, todos os caminhos levam a Deus, eu nunca matei ninguém, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, nunca traí minha mulher, e então assim, por que Deus não vai deixar eu entrar no céu? Não é porque não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com o que o Senhor fez por você. E se você não se apropriar do que o Senhor fez por você, você pode baixar a média. Você pode ser melhor que eu 10 vezes e diminuir para 1,5 o seu número de pecados num dia. Ainda assim, é insuficiente para você entrar no céu. Essa é a ideia. E é isso que talvez seja a coisa mais difícil para a gente entender. Porque a pessoa não admite que tem algo dentro dela que é ruim. Eu tenho que admitir que tem alguma coisa aqui dentro que não combina com a natureza de Deus. Porque a natureza de Deus é servidora, é para entregar o melhor, é para dar o melhor, é sacrificial. A eficácia do sangue de Jesus, mesmo há mais de 2000 anos atrás, é poderosa para limpar, te perdoar e te purificar dos piores pecados que você seja capaz de cometer nos dias de hoje. É eficaz. Qual é a qualificação? É muito legal. Porque aqui está falando da gente, completamente injusto. Então, eu dei o exemplo aqui e já bateu aqui a ideia do injusto, né? Porque assim, um único pecado já me coloca numa situação de injustiça. Então, o Dirceu admitiu inúmeros pecados. Só que eu tenho que falar para você que eu só legislei um dos. E você já foi condenado por um e acabou. Nem botei na conta os outros, porque já está condenado a pena de morte. Só um único pecado, um crime grave que você cometeu. As testemunhas presentes aqui. Você admitiu, diante das testemunhas, o meu ato é te condenar por um único pecado. E acabou. Mas olha só, a qualificação é que nós injustos, os que violam, os que desobedecem, os malvados, os perversos, estamos diante de um Jesus, de um Deus que obedece 100%. Então, quando Filipenses fala que ele tomou a forma de servo, esvaziou e obedeceu até a morte, morte de cruz, está dizendo de um Jesus humano que decidiu obedecer o plano do Pai até as últimas instâncias, 100% obediente, 100% reto, 100% guardando os mandamentos do próprio Pai. Jesus é o único em condições aceitáveis para quitar toda a dívida de pecado que eu, você e toda a humanidade tem para com Deus. Não é uma brincadeirinha, não é um xingamento. Quando João Batista olha para Jesus vindo na beira do mar, ele com outros discípulos vira e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo de Israel estava acostumado com um cordeiro que eles matavam, levavam para as cerimônias, levavam para os rituais, que atenuava a culpa por um determinado momento de tempo. Depois tinha que fazer de novo, depois tinha que fazer de novo, depois tinha que fazer de novo. Ele aponta para Jesus e diz: está vendo ali? Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é o propósito? E aí, legal demais, ó. Sofrimento, razão, eficácia, qualificação, propósito. Qual é o propósito? O próprio versículo, para levar para Deus. A ideia é, de fato, de João 14,6, conduzir, trazer, abrir caminho, tornar alguém aceitável. Mas a parte que eu mais gosto é a ideia de que, lógico, numa linguagem figurativa, é como se o Jesus abrisse o caminho, ele tirasse as obstruções. Não é à toa que ele é conhecido ou falado como nosso mediador. Vai tirando tudo que de alguma forma pode atrapalhar. Ele abre a porta e ele volta aqui, pega na nossa mão e leva. Tem um hino do cantor cristão que a gente cantava que era assim: foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não, tá cheio de crente antiga aqui. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus, com Jesus irei. Você vai para o céu com Jesus? Para o céu com Jesus irei. Ende é o meu prazer de ser, ter. Para o
ao céu, pela cruz irei. O propósito é conduzir, trazer, abrir o caminho, tornar alguém aceitável. Mas Jesus é tão misericordioso que é uma ilustração. Pega na nossa mão e leva a gente até lá. Para não correr o risco de olhar para trás e fazer igual Ló, ter saudade da Sodoma e de Gomorra. Jesus abriu o caminho, libera o acesso para que nós, os impedidos, agora pudéssemos ter acesso a Deus. E aí tem uma outra coisa, a humanidade. Então, se o propósito é levar para Deus, ele na sua humanidade faz algo que é extraordinário, que é mortificado de verdade na carne. A ideia aqui é, ele faz morrer por algo. Então, é lógico que é uma ação dúbia. Dúbia que eu digo assim, duplo propósito. Quem crucificou Jesus e não reconheceu Jesus como Salvador vai ser condenado pela morte. Beleza? Vai ser julgado pela morte. Mas a ideia é de que não é só a morte. Por isso que é o lance do Domingo de Ramos. Por que Domingo de Ramos? Nós, como crente, vacilamos de ensinar Domingo de Ramos. Por quê? O Domingo de Ramos é Jesus brigando com os discípulos. Porque os discípulos ainda estão viajando na maionese. Parece que eles estão com Jesus, não entende. Qual é a ideia do Domingo de Ramos? Eles estão naquela crença de que Jesus vai subir em cima de um cavalo branco, igual do cavalo do Apocalipse, só que o Apocalipse não aconteceu ainda. E aí eles estão crendo o quê? Que Jesus vai vir numa entrada triunfal em Jerusalém. Ele fala, não, eu não vou. Jesus não vai deixar esses caras crucificar ele. Jesus não vai deixar eles matar ele, não. Jesus vai subir em cima do cavalo branco, vai pegar uma espada e vai entrar triunfantemente. Jesus vira e fala, vocês são tão loucos. É necessário. É preciso. Se eu não morrer, se eu não for crucificado naquela cruz, não vai adiantar nada do que a gente está fazendo. Se o meu sangue não for vertido naquela cruz, não tem céu para vocês. Não tem vida eterna. Vocês ainda não entenderam. Vocês estão comigo de dia, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E ainda está com essa visão triunfalista do Evangelho. Meu irmão, eu tenho que morrer. Dá licença, posso morrer em paz? Ele tem que morrer. Então a ideia aqui é, Jesus faz morrer, se entrega. Ele assume um compromisso no seu próprio corpo físico. A ideia aqui é que Jesus foi tão humano, por isso passivo de morte. Até porque se ele estivesse na própria pessoa de Deus, no sentido do Deus invisível, não tem morte que afeta Deus. Não tem ser humano que fosse capaz de matar Deus, não tem como. Então Jesus no seu poder, o homem é nada. Mas Jesus se entrega como esse sacrifício. E era uma morte com um propósito para além da morte. Repete essa frase comigo. Uma morte com propósitos para além da morte. É a humanidade de Jesus. E por último, aqui a ressurreição. Qual é a ideia? Mais vivificados pelo Espírito. E eu achei fabuloso isso aqui, porque é a ideia de que no poder de Deus, Deus pode produzir vida de novo. É a ideia de que algo morto Deus pode tornar a viver. Por isso que eu creio no poder de Deus, porque aqui é a ideia do poder, é a ação de Deus. O que a ação de Deus pode fazer se Deus decide agir, se Deus decide ordenar, se Deus decide falar. E a ideia aqui é que pelo poder espiritual, Deus trouxe vida de volta ao próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. E é revestir de um novo. E é legal, porque nessa coisa ali é como se o próprio Deus tivesse revestido Jesus com poderes extraordinários, que é a ideia de um corpo que agora não morre mais. E é isso que ele promete para nós. O próprio Deus entrega ao Senhor Jesus um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo diferente. Então Jesus supera a morte e nos promete o mesmo a partir de uma vida ressurreta que recebe, sabe quais poderes? Os poderes da imortalidade. E é uma coisa muito importante para nós, porque nós estamos vivendo uma era que parece que nós estamos igualzinho o povo de Sodoma e Gomorra, igual os gnósticos da igreja de Colossos. Parecendo que o corpo é uma matéria que morre e acabou. Muita gente quase que não admite, mas quase que crendo no aniquilacionismo, a aniquilação do corpo. E não é assim. E a prova de que Jesus, inclusive, o corpo é tão importante para Deus, olha, presta atenção, o seu corpo é tão importante para Deus que Deus vai ressuscitar seu corpo. É uma identidade física corpórea.
Então, ressurreição, mas vivificados pelo Espírito, com a ideia de produzir a vida, trazer a viver, poder espiritual, revigorar, trazer vida novamente, revestir de poderes maiores. Jesus supera a morte e nos promete o mesmo a partir de uma vida ressurreta que recebe poderes de imortalidade. Vamos ler juntos? Porque também Cristo não podia ser outra pessoa. Não adianta, porque outra pessoa, ou se nós todos juntos derramasse milhares de litros de sangue, o nosso sangue está maculado pelo pecado, então tinha que ser o sangue de Cristo. Foi um padecimento, um sofrimento de verdade, morte de cruz. E olha que eficiência extraordinária. Foi muito doloroso, mas foi uma vez, com uma eficiência absurda. E aí vamos ler juntos? Uma vez pelos pecados que eu, você cometemos, ou nem cometemos, imaginamos. Aquela intenção ruim do nosso coração que muitas vezes não está exposta visualmente, mas internamente a gente já sabe que aquilo é incoerente diante de Deus. E aí vamos juntos? O justo pelos injustos. Ou seja, esse Cristo que padece, ele é justo e padece por causa do meu pecado e porque somos injustos. E aí ele não faz isso à toa. Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Para levar-nos a Deus. Na sua humanidade, ó. Mortificados, vamos juntos? Mortificados na verdade, na carne. Mas o poder que a gente comemora e celebra nessa manhã, que é a Páscoa, qual que é? Mas vivificados pelo Espírito. Morre uma vez, ressuscita, para nunca mais morrer. E a promessa que está para nós é de que assim como ele ganha status de imortalidade no corpo de Cristo, nós, aqueles que morreremos em Cristo, também ganharemos um corpo glorificado e nunca mais voltaremos a morrer. Repete comigo: mortificados na carne, vivificados no Espírito. Ele realmente morreu fisicamente, mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E é isso que a gente celebra na Páscoa. Ele está vivo, a ressurreição é o centro da Páscoa. Jesus não ficou morto, ele ressuscitou, o túmulo está vazio e isso muda tudo. Feliz Páscoa com Jesus. Eu queria orar por você, feche seus olhos. Pode subir a banda. A gente vai encerrar essa manhã, claro, com muita celebração, com muita gratidão a Deus, com muita alegria. Eu espero que todo mundo aqui suba para tomar um café, mesmo aquele que não veio preparado, não fique constrangido por causa disso. A mesa é de Jesus, a mesa é nossa, a mesa é do povo de Deus, você faz parte da gente e vai ser legal demais, talvez bater um papo com você, trocar uma ideia com você. A gente vive uma vida tão corrida, então hoje foi um dia especial, você veio mais cedo, sai correndo não, tão rápido assim, sobe lá, vai tomar um café, nem que seja um golinho de café, conversa com 2 pessoas, 3 pessoas. Mas eu queria encerrar essa manhã, antes da gente cantar e subir, orando por você. Então, sem constrangimento, todo mundo de cabeças baixas, se possível for, feche seus olhos, eu quero orar por você. Como eu tenho dito, você pode estar aqui há muito tempo, você pode estar aqui há pouco tempo, você pode estar aqui pela primeira vez, segunda vez, eu não sei. Mas pensa assim, olha quanto amor foi derramado por você, foi derramado por mim. Muitos que estão aqui já estão de alguma forma reconhecendo, desfrutando desse amor, vivenciando esse amor, andando como um perdoado. Sabe que não é perfeito, sabe que ainda erra, sabe que ainda peca, sabe que ainda faz coisa errada. Mas estão vivendo debaixo da graça, do amor e do perdão de Deus. Mas talvez você ainda não entendeu isso, talvez você se sinta até culpado. Talvez você fale assim, nossa, mas como é que eu vou ter uma vida com Deus se eu faço tanta coisa errada? Eu espero que tenha ficado claro aqui que há uma disposição enorme de Deus em te perdoar e em te dar uma vida extraordinária. Eu queria só orar por você. Talvez tenha alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, jovem, criança, adolescente, homem, mulher, eu não sei. Mas pensa assim, num domingo de Páscoa, você marcar uma decisão de uma mudança na sua trajetória, de uma mudança na sua vida. De alguém uma hora sem Deus, para alguém agora com Deus. Eu sei que nossa sociedade emite muita pressão. Eu sei que assumir uma identidade de cristão, assumir uma identidade de alguém que anda com Deus, não é algo simples. Tudo praticamente na nossa cultura, inclusive, é contrário a isso. Mas lembra, é Deus que vai levar você para o próprio Deus na pessoa de Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. Mas de que jeito você vai chegar diante de Deus? Deus vai ser o seu juiz?
ou Deus vai receber você de braços abertos como o teu Pai eterno. Então eu queria muito que você tivesse essa convicção em sua vida, em sua alma, em seu coração, de que Deus tem preparado o melhor para você. E quando a gente acredita que Deus preparou o melhor para nós, é que o céu e a eternidade com Deus não tem nada melhor do que isso. Então, sem constrangimento, não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você levantar, não vou pedir para você vir à frente, nada disso. Só vou pedir para você levantar a mão para eu ver seu rosto e orar por você. Você nem precisa falar comigo depois, nada disso. O negócio aqui é entre você e Deus. Não é constrangimento humano, não é convencimento humano. Se o Espírito de Deus falar com você, é você e Deus. E aí os próximos passos dependem dessa ação de Deus em você e do seu compromisso com a sua própria mudança de vida. Nós estamos aqui como igreja para te ajudar. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou sua vida a Jesus e está dizendo assim: hoje é meu dia, logo no dia da Páscoa eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero comer o chocolate, eu quero comer o peixe, eu quero fazer de tudo por aí, mas eu quero é Jesus. Quem resolve a minha vida com Deus é Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, só faz um sinal com a sua mão de uma maneira que eu possa ver. Eu quero orar por você. Pastor, hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem alguém assim? Só faz um sinal com a sua mão de uma maneira que eu possa ver e eu quero orar por você. Tem alguém assim? Alguém assim? Alguém assim? Vamos todos ficar em pé? Pai, muito obrigado. Obrigado por essa manhã tão preciosa, tão especial. É um marco na cristandade. Muito obrigado, porque o Senhor se entregou naquela cruz. Mais do que crucificaram, foi um sacrifício, uma oferta ao Senhor mesmo. E obrigado, porque essa oferta foi agradável, aceitável. E hoje nós podemos ser identificados, posicionados como filhos de Deus, justificados no sangue, na morte de Jesus, nessa obra redentiva. Muito obrigado, porque o Senhor pagou o preço. Muito obrigado, porque o Senhor pagou o preço. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs aqui e a nossa igreja, que possamos viver nessa esperança de que o túmulo está vazio, o Senhor ressuscitou e isso muda tudo para sempre. Amém, amém, amém.